Olá! Assistimos ontem a psicóloga e terapeuta Adriana Poteski falando de duas coisas muito importantes: perdão a si e como perdoar o outro. Isso é uma questão de saúde. E ela hoje reservou um tema bem assim desafiante: perdoar Deus. Como será isso? Como fica uma situação dessas? Então hoje é esse o tema e vamos conferir? Olá, é sempre uma alegria estar com vocês, sempre uma alegria e honra estar com a doutora Gisela e falamos a respeito do perdão do outro, falamos a respeito do perdão de si, mas tem um perdão ainda mais difícil de a gente conseguir dar, que é o perdão a Deus. Parece estranho, né? Como assim perdoar Deus? Mas a gente passa por situações na vida onde a gente sente e pode sentir o abandono de Deus. E a gente pode sentir isso em momentos muito graves, como situações de terrorismo, de guerra. E quem foi descobrindo isso é Bessel van der Kolk, que é um cientista renomadíssimo, um neurocientista renomadíssimo internacionalmente. E ele identificou essa grande dor diante de pessoas que passaram pelas dores mais difíceis que um ser humano pode passar, onde eles se sentem abandonados por Deus. Você que nos ouve agora, você já se sentiu abandonado por Deus? Eu já. E é uma sensação horrível. É um poço escuro, é um poço sem esperança. Nada tem sentido. Inclusive, nesses momentos de um poço escuro, sem esperança, de um extremo desespero, onde a pessoa pode ter perdido tudo, ou até todos da sua família, enfim, ou um ente muito querido, enfim, nesse poço escuro você pode chegar ao nível de um desejo profundo de morte, porque a dor é insuportável, é dilacerante. É como aquelas feridas mesmo para quem é cristão, né? Aquele meu Deus, por que me abandonastes, que foi dado pelo próprio Filho, né? O Cristo, dizendo isso no seu extremo de dor. E num estudo profundo assim que alguém me ensinou, que quando ele estava no sofrimento ali do Getsemane, em que ele suava sangue, é porque ele já sabia de tudo que iria acontecer. Não só dos cravos, das feridas e das chagas, mas ele sabia que ele ia sentir o abandono do Pai. Então ali era aterrorizante. E mesmo ele ali, sentindo esse abandono, ele precisava de seus amigos. Pressentindo, já sabendo de tudo que iria acontecer, ele dizia: fica comigo. Então, se você que nos assiste está nesse buraco negro agora, não fica sozinho. Se até ele precisou de seus amigos, né? Pede ajuda para esses amigos, corre atrás, além, claro, de buscar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, talvez, que precise também entrar com alguma coisa se existe um sofrimento extremo e a pessoa não consegue, por exemplo, dormir. Então, esse buscar um apoio, porque se eu não consigo sentir lá esse Deus, eu preciso sentir Ele aqui. Chiara Lubich dizia isso: se eu não encontro aqui, eu encontro através dos meus irmãos, dos meus amigos. Mas e como superar esse abandono de Deus? Como nós dissemos em alguns dos programas com a doutora Gisela, o nosso cérebro fica totalmente alterado, certo? O funcionamento fica com áreas do cérebro bloqueadas, outras hiperativadas. Então eu preciso sim, nesses momentos, entrar com as técnicas, e aqui eu atuo no consultório, é a linha MDR, que temos abordado nestes programas. E no momento em que eu entro, é tão lindo que eu posso encontrar ali dentro. É tão bonito, porque existe um outro eu nosso eu mais profundo, noológico, que consegue perceber com o cérebro desbloqueado as nuances dessa presença e, portanto, não deste abandono. Um caso assim muito lindo, assim que não tem como não contar, que está no livro Vencendo os Traumas que Nos Prendem, né? Da editora Canção Nova, com muita alegria. Mas um dos casos emblemáticos assim da minha vida é de duas meninas que perderam, viram, na verdade, o pai assassinando a mãe, né? Na frente delas, de uma forma muito ruim, muito triste.
E como se não bastasse, isso já é suficientemente muito grave, esse pai deixou essas crianças por 24 horas sozinhas, à noite assim, por 24 horas, com o corpo dessa mãe e sumiu, né? E essas crianças estavam altamente traumatizadas. Elas não conseguiam ouvir desenho animado, porque quando enquanto a mãe morria, ela gemia e ele levou as crianças, colocou na frente da televisão com desenho para disfarçar os gemidos, mas não conseguia, né? Então, escutar um desenho animado acionava os gemidos da mãe. Então, trabalhamos isso com as técnicas, fomos elaborando isso para que o cérebro entendesse essas mentiras, né? Que o desenho animado não tem a ver com a morte da mãe. Então, elas começaram a conseguir separar isso e voltaram a assistir os seus desenhos. Uma delas se sentia, maiorzinha, muito culpada porque a mãe gritava o nome dela e pedindo ajuda e ela travou. Ela travou diante dessa situação e se sentia culpada, não consegui salvar a mamãe. Então, entrei também com a técnica para que ela pudesse compreender o funcionamento do cérebro, fiz desenho do cérebro, para ela entender que diante de algo muito grande a gente pode travar. A gente aciona o nosso cérebro mais primitivo, como se fosse até uma forma de defesa, né? E aí ela conseguiu se perdoar, mas ela ainda não tinha conseguido perdoar quem? O tema deste programa aqui, né? Perdoar Deus. Porque ela, sim, sentia uma profunda mágoa de Deus. E aí a gente entrou com a técnica com ela, né? Com os estímulos, estimulando as áreas do cérebro que estavam travadas, hiperacionadas, né? As áreas das emoções. E aí foi tão bonito, porque de repente no meio da sessão ela olhou para mim assim, uma menininha pequenininha, né? Ela disse: tia, o que é um velório? E aí eu fui explicando, o velório as pessoas ficam bastante tempo e, em detalhe, não houve velório da mãe porque depois de 24 horas o pai veio, elas foram para a casa de uma madrinha, ele mandou elas para uma madrinha, enfim, e ele queimou a casa, a esposa, não houve velório, né? Eu fui explicando como era um velório, ela disse: tia, pode comer num velório? Eu disse: pode, as pessoas ficam com fome, são várias horas, você pode comer sim num velório. E porque elas comeram, né, nesse tempo. Daí, tia, pode ir no banheiro, no velório? Pode, com certeza pode. Porque elas tinham que passar por cima do corpo da mãe ensanguentado para poderem ir no banheiro, né? E aí, né, fez mais perguntas e ela disse assim: eu entendi Deus. Ele deixou que eu e a minha irmãzinha fizéssemos o velório da mamãe. É muito forte, não é? Eu perdoo Deus, Ele deixou a gente fazer o velório. Então, quando a gente vê dentro do cérebro dessa criança algo tão extraordinário, algo tão divino, eu não ouso duvidar dessa divindade. Então, o nosso cérebro curado é capaz de ver a nuance desse divino que não nos abandonou. Nosso cérebro só se enganou, mas a presença dele estava ali, de alguma maneira. Interessante, não? Técnicas para destravar o nosso cérebro, para podermos entender que Deus não tem culpa, não é Deus culpado. Nós precisamos sempre achar um culpado, né? Mas não é Deus. E sabe o que nós vamos ter no próximo programa? Depressão pós-parto. Não perca!